Ai soberanos, isso mesmo, cheguei nessa porra. E como o poderoso São Paulo conseguiu a tão cobiçada classificação para a Primeira Divisão 2022, então hoje decidi falar dos 10 maiores vexames da história do São Paulo Futebol Clube. Enfim, o poderoso São Paulo era um time com raríssimos vexames desde 1930 até 2012, dos times paulista era o que menos sofria, até que chegou essa maldita década para fazer a gente passar raiva. Sem dúvidas a pior década da nossa história, além de não ganhar títulos, ainda tem que colecionar vexames. Parabéns aos envolvidos, agora o que falta para fechar com chave de ouro é os caras caindo para a tão cobiçada segunda divisão. Enfim, vamos começar. Número 10. Eliminação contra a Penapolense. Nas quartas de finais do Campeonato Paulista de 2014. Tivemos jogo único contra a equipe do interior, aonde não saímos do 0 a 0, onde o jogador de condomínio desperdiçou a cobrança e na última só foi um maluco fazer para desclassificar a gente, e assim conseguimos mais uma façanha dessas. Veja bem, se não dá vontade de tacar fogo nos automóveis, e olha que eu mal comecei a lista, mas já tô com vontade de tacar fogo nos carros. Número 9. Não é uma eliminação, e sim a campanha vexatória do Campeonato Brasileiro de 2017. Não é uma eliminação, mas conta como vexame também. Aonde no ano anterior, chegávamos na semifinal da Libertadores de 2016. No total foi 13 vitórias, 11 empates e 14 derrotas. Uma campanha digna de jogar a segunda divisão. KKK, é rir para não chorar. Veja bem, esses cornos estão acabando com a instituição São Paulo Futebol Clube. Em 8º lugar. Eliminação para a Ponte Preta na Sul-Americana. Dessa vez conseguimos ser eliminados para a Ponte Preta em sua primeira participação. E se você acha que tá ruim, calma, que ainda pode piorar. E não satisfeito, perdemos o primeiro jogo no Morumbi por 3 a 1. Aonde saímos na frente com esse gol do Ganso. Mas a Ponte empatou com esse gol contra do Antônio Carlos. E em seguida virou o jogo. E depois ampliou. E no jogo de volta apenas empatamos por 1 a 1. O que rendeu mais uma eliminação vexatória. Em 7º lugar. Eliminação para o Bragantino. Esse foi mais um vexame digno de fogo nos automóveis, pois nessa época nós tínhamos o melhor elenco dos últimos 8 anos, e mesmo assim conseguimos esse feito histórico. Mas enfim, ganhamos o primeiro jogo por 2 a 1, aonde o jogador do Bragantino abriu o placar pro São Paulo. De pênalti o Pato fez o segundo. E no finalzinho o Bragantino fez o seu. Porém no jogo de volta perdemos por 3 a 1 em pleno Morumbi. E carimbamos mais um vexame para nossa coleção. Em 6º lugar. Eliminação para o Juventude. Essa foi uma eliminação tão vergonhosa, que eu nem sei o que foi pior. Ser eliminado para um time sem expressão nacional. Ou ser eliminado por conta de um frango do Denis. Essa é uma daquelas proezas que só o São Paulo do Júlio consegue. Enfim, perdemos o primeiro jogo no Morumbi por 2 a 1, com direito a esse frangaço do Denis. Em seguida o Chaves empatou pro São Paulo. E de pênalti o Juventude fez o segundo. E no jogo de volta até vencemos com esse gol do Rodrigo Caio. Mas não foi o suficiente para a classificação, e assim fomos eliminados de novo com sucesso. 5º lugar. Eliminação para o Mirassol. Isso mesmo, não poderia faltar nessa lista. Mas essa conquista obtida pelo Fernando Diniz. Mas claro que não posso dar os créditos pros jogadores, que tiveram a façanha de perder para um time que tinha pedreiro, carpinteiro, motorista de Uber, taxista, entregador de pizzas e ética. Enfim, mesmo com esse time limitado, o Mirassol abriu o placar com um maluco que sequer tinha treinado. E como se não bastasse, ele fez o segundo. Conseguimos empatar com o gol do Pablo e do Vitor Bueno. E ainda deu tempo do Mirassol fazer o terceiro para selar nossa eliminação. Em 4º lugar. A fantástica eliminação para o Lanús na Sul-Americana. Isso mesmo que você ouviu. A eliminação mais sofrida dos últimos anos. Para você ver o nível dessa eliminação. O Lanús nessa época tava sem jogar já fazia uns 8 meses.
Inacreditável! Mas conseguimos mais uma proeza. Aonde abrimos o placar com o Brenner. E depois o Lanús virou com 2 gols. Empatamos com o Brenner de novo. E tomamos a virada. E no jogo de volta, conseguimos tomar um gol da Rapunzel. Inacreditável! Empatamos com Daniel Alves Zica dos Pagodes. Em seguida, tomamos a virada. Mas conseguimos empatar com o gol do Pablo. E depois viramos com o gol contra. E depois viramos com o gol do Gabriel Sara. Até aí tudo certo. Estávamos classificando em pleno Morumbi. Mas como o professor Pardal fez uma bagunça, tomamos o terceiro, e assim selamos a eliminação mais dolorida da história. Em terceiro lugar, a eliminação para o Defensa e Justiça na Sul-Americana. Isso mesmo. Conseguimos a façanha de ser eliminado para 2 times sem expressão nacional na Argentina. Incrível! No jogo de ida na Argentina, aconteceu nada e ficou no 0-0. E no jogo de volta no Morumbi até conseguimos abrir o placar com o Thiago Mendes. Mas a alegria de pobre dura pouco. E mais uma vez fomos eliminados para um time argentino sem expressão continental em pleno Morumbi. Em segundo lugar, a tão cobiçada eliminação na fase de grupos da Libertadores. Isso mesmo. Conseguimos a façanha de ser eliminado na fase de grupos da Libertadores. Incrível! Aonde fizemos uma campanha digna de fogo nos automóveis. Aonde tivemos 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Campanha digna de time de Série B. E em primeiro lugar, a eliminação na pré da Libertadores pro Talleres foi o maior vexame da nossa história. Pois não conseguimos passar da primeira fase da Libertadores. Enfim, perdemos o primeiro jogo na Argentina por 2-0. E no jogo de volta empatamos em 0-0 e selamos o nosso maior vexame da história. Esses caras não têm ideia da história do São Paulo. Simplesmente estão cagando e andando para tudo. E como eu disse naquele jogo contra o Atlético Paranaense, se não muda nada pode ter certeza que é daqui para o pior.